Mas também nesta inauguração hoje, como vimos há pouco, ficou marcada por estas declarações de Cavaco Silva e também de Marcelo Rebelo de Sousa. Para falar sobre isto, convidámos Ricardo Jorge Pinto. Boa noite, agora em direto Olá, boa noite. do Porto. Ricardo, que interpretação é que nós podemos falar ou que podemos dar a esta troca de palavras entre Cavaco e Marcelo Rebelo de Sousa? Tratamos de dois políticos tão diferentes que eu acho que eles dificilmente se entendem ou alguma vez se entenderão. A verdade é que eles têm uma postura diferente, têm uma linguagem diferente e, sobretudo, olham para a política de maneira substancialmente distinta. Não é a primeira vez que eles entram neste diálogo. Há cerca de um ano, a propósito de um comentário de Marcelo de Cavaco Silva, aliás, sobre os políticos que falavam demais, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu, dizendo que é preciso falar, que é preciso ter uma presença interpretativa sobre aquilo que acontece à volta dos mecanismos de poder, e agora repetiu-se outra vez a propósito da não recondução de Joana Marques Vidal na Procuradoria-Geral da República, de novo esta troca de palavras entre ambos. As declarações de Cavaco Silva hoje, ao esclarecer um pouco mais o que tinha dito, dizendo ele sabe bem o que se passa na política, para mim tem a interpretação de que, na verdade, Cavaco Silva estava a falar do governo e não estava a falar do Presidente da República quando estranhou todo este processo. Foi Marcelo Rebelo de Sousa quem tomou as dores dessa declaração, dizendo que se é o governo que indica, é o Presidente da República que nomeia e, portanto, a haver alguma coisa estranha seria a decisão do Presidente da República, mas, na minha perspectiva, aquilo que Cavaco Silva hoje quis explicar foi que, na verdade, ele estava a referir ao governo, porque quando ele diz eu sei bem o que se passa na política, ele estaria aqui a insinuar que, na verdade, teria havido aqui uma decisão política que partia essencialmente do governo e na qual o Presidente da República acabaria por ter ficado enredado. Cavaco Silva, que foi por 10 anos Presidente da República, certamente bem saberá o que é que se passa entre esse processo das indicações e das Ricardo, mas quando tu falas em Marcelo Rebelo de Sousa, que ficou enredado nessa negociação, digamos assim, o que é que terá acontecido? Até porque estamos a falar que tempos antes saíram notícias, nomeadamente no Expresso, com a indicação que Joana Marques Vidal iria continuar e depois tudo mudou. É verdade, e esse recuo ou essa alteração de posição, se é que houve, nunca foi devidamente esclarecida. Nunca soubemos se as fontes que o Expresso citava estavam a enganar os jornalistas ou se as próprias fontes tinham sido enganadas por quem tomava a decisão. E nunca também soubemos se, na verdade, houve um entendimento claro entre o Governo e a Presidência da República acerca desta matéria. A única coisa que sabemos é que, quando a decisão foi tomada, houve sintonia entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Agora, se essa sintonia foi orquestrada, se ela foi coreografada para ter este ar de tranquilidade política, ou se, pelo contrário, houve aqui verdadeiramente uma sintonia de posições, isso nunca foi clarificado nem por Marcelo Rebelo de Sousa, nem por António Costa, e nem sequer o tem que ser. Estes processos de negociação, quando são bem feitos, devem ficar sempre atrás das cortinas. Mas como tu dizias, já tinha havido um caso em 2017, se eu estou recordado, na Universidade de Verão do PSD, em que Cavaco Silva falou então sobre Marcelo Rebelo de Sousa e depois também uma resposta. Mas estas declarações do ex-presidente da República têm um bocadinho mais de força, diria eu, porque ele chega mesmo a afirmar que é muito estranhíssimo esta não renomeação ou não continuidade de Joana Marques Vidal. Portanto, tem aqui um peso diferente daquilo que aconteceu em 2017. Tem nitidamente, enquanto que o ano passado se tratava apenas de uma perspectiva sobre qual é que deve ser a função dos políticos, e somos nós que interpretamos que Cavaco Silva se estava a referir também ao Presidente da República, porque ele referiu-se apenas aos políticos. Sim. Que têm uma tentação para falar muito, depreende-se que poderia encaixar aí também o perfil de Marcelo Rebelo de Sousa, mas isso não parece minimamente preocupante, que Cavaco Silva considere que Marcelo Rebelo de Sousa fale demais ou que Marcelo Rebelo de Sousa considere que Cavaco Silva fale de menos.
o caso que agora envolve este debate entre Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva é bem mais preocupante. E a verdade é que, e concordo completamente com a tua perspectiva, eu acho que Cavaco Silva deveria ser um pouco mais explícito, porque ele dá aqui a entender que há alguma coisa que não é suficientemente transparente, um aspecto que é estranho, a palavra estranha foi utilizada, e aquilo que Cavaco Silva hoje disse, reforçando, ele fala muito poucas vezes, são muito poucas as ocasiões em que Cavaco Silva sai do seu manto de silêncio para se pronunciar sobre matérias políticas. E ele ter sentido a necessidade de vir agora falar deste caso estranho, ao saber, porque ele sabe certamente, ele era professor de Direito, ele foi Presidente da República durante 10 anos, ele sabe muito bem que a nomeação é uma nomeação do Presidente da República. Então, porque é que ele se referiu à estranheza relativamente ao Governo? Esses aspectos, naturalmente, deveriam ser esclarecidos, até pelo estatuto que ele tem de antigo Presidente da República. Ele não deveria deixar estas declarações a pairar, permitindo muitas interpretações, como aquela que eu agora aqui fiz, e que não tenho a menor certeza de que seja a interpretação correta. Até porque também Pedro Passos Coelho, depois de ser conhecida a decisão, também fez declarações, escreveu mais ou menos no mesmo sentido, diria eu. Sim, Portanto, e não é a primeira pessoa que levanta esta questão. Não é, e que quer Cavaco Silva, que foi Presidente da República, quer Pedro Passos Coelho, que foi Primeiro-Ministro, eles certamente que conhecem muito bem os bastidores de todas estas negociações e eventualmente têm alguma informação privilegiada que os leva a fazer estas acusações, que são acusações graves, porque uma coisa é um comentador político estranhar uma recondução ou uma não recondução, outra coisa é alguém que teve um papel ativo e ainda recentemente no cenário político português, levantar estas mesmas suspeitas. E essa clarificação deveria acontecer, porque cada vez que ela não acontece, acabam por promover aquilo que são, no fundo, teorias da conspiração que não favorecem nunca aquilo que é a solidez de um Estado de Direito. E achas que ainda vamos esperar mais trocas de declarações entre o Presidente da República, o atual, e o antigo Presidente da República, ou com estas últimas afirmações de Marcelo Rebelo de Sousa agora na inauguração da Universidade, ponto final na questão? Relativamente a esta matéria, eu penso que dificilmente haverá nova troca de palavras. Agora, eventualmente não será a última vez que Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva não estão sintonizados em relação a estas questões. Agora, sobre este caso, e como eu dizia, me parece um caso preocupante, porque levantar esta estranheza relativamente a uma matéria tão sensível como a nomeação de um Procurador-Geral da República, isso deveria ter tido outro esclarecimento, mas, conhecendo nós como conhecemos Cavaco Silva, dificilmente ele fará alguma declaração que acrescente algum esclarecimento ao que ele disse. Ricardo, pedia-te para ficares mais um pouco connosco para falarmos sobre as declarações do Primeiro-Ministro, que admitiu um aumento salarial efetivo para os funcionários públicos no próximo ano. A maioria de esquerda, que suporta o Executivo Socialista, disse, entretanto, que o Governo apresentou 3 propostas diferentes. António Costa diz que o objetivo do Executivo é relançar a economia, melhorando o rendimento das famílias. Estamos a trabalhar, como sabe, no quadro das negociações, para ver se há margem para podermos ir um pouco mais além e, portanto, para além do descongelamento das carreiras, poder haver, pela primeira vez em muitos anos, algum aumento salarial efetivo e não só reposições ou descongelamentos. As negociações ainda estão em curso e as negociações são um todo. E, portanto, temos que ver as medidas do lado da receita, as medidas do lado da despesa, e se encontrarmos a boa forma como temos encontrado em 2016, em 2017 e em 2018, para casarmos o conjunto destas medidas num bom mix de medidas, eu acho que teremos também um bom orçamento em 2019. É para isso que estamos a trabalhar. Mas, enfim, vamos ter que esperar até o dia 15 de outubro para ter uma visão final de qual é a proposta do orçamento, que terá sempre, de qualquer forma, as marcas identitárias do que têm sido os orçamentos desta maioria. Reposição de rendimentos, criação de condições para investimento e contas certas para cumprirmos as nossas metas de redução do déficit, que são essenciais para podermos continuar a reduzir a nossa dívida, que, como sabemos, ainda é muito elevada.
Ricardo, ainda hoje também Jerónimo de Sousa voltou a afirmar que queria aumentos salariais para a função pública, para toda a função pública. Estamos aqui perante medidas já a pensar em eleições ou há mesmo a possibilidade de avançar com estes aumentos? Pois, essa é uma questão que poderá agora ser inserida neste Orçamento de Estado e, naturalmente, ao ficar ou ser aplicado em 2019, ser já uma medida que acabará por ter, pelo menos essa leitura de ser uma medida eleitoralista. E recordamos que a última vez que houve aumentos para a função pública foi antes também de umas eleições que deram a vitória a José Sócrates. E, portanto, há aqui, inevitavelmente, essa leitura disto ser um ato eleitoralista. Agora, temos que fazer, se aprofundarmos esta análise, aqui a compreensão daquilo que são, neste momento, negociações difíceis entre o Governo e os partidos que estão à esquerda. Não só porque já se tinha percebido este Orçamento de Estado é particularmente difícil, a margem de manobra que resta para o Governo ceder às exigências do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista são, de ano para ano, mais curtas, mas há também, naturalmente, uma intenção do Governo de agradar uma parte importante do eleitorado para conseguir ter exatamente melhores resultados nas eleições legislativas do próximo ano. Mas eu penso que António Costa pôs aqui a fórmula que, de alguma maneira, poderá salvaguardar qualquer acusação de eleitoralismo, e essa acusação pode-lhe ser perigosa, porque o próprio Presidente da República, que nós sabemos que é aqui uma pedra fundamental em todo este processo, já tinha alertado para que o Orçamento de Estado não fosse um orçamento eleitoralista. E António Costa tenta desmontar exatamente essa tese, dizendo que não há nenhum mal em que haja um aumento da função pública, desde que haja depois também uma compensação, que possa ser no lado das receitas ou que possa ser no encurtamento das despesas em outros setores. E, portanto, percebe-se já que nessas negociações com bloquistas e comunistas, a questão do aumento da função pública está certamente em cima da mesa. Não sabemos em que cenário, e há, pelas informações que têm saído, 4 cenários. O cenário de um aumento para todos os funcionários, um cenário segundo, que era o aumento para apenas os funcionários com ordenados mais baixos, depois um terceiro cenário que era um cenário de subida alternada, isto é, mais percentagem para quem tivesse salários mais baixos, menor percentagem para quem tivesse salários mais altos, ou ainda um quarto cenário que é haver um valor fixo que acabe por afetar todos os funcionários. É aqui que acabará por surgir a tal negociação com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista e também com as centrais sindicais. Até porque esta é uma medida que, na prática, agrada a todos, agrada ao Governo, porque se aumentar a função pública é uma iniciativa do Governo e agrada também aos partidos que apoiam este Governo, porque podem sempre depois alegar que esse aumento foi feito nessas negociações do Orçamento do Estado. Sim, e além disso, dificilmente serão criticadas pela oposição à direita, que não ficaria muito bem nesta fotografia pré-eleitoral se criticasse este aumento para a função pública. O espaço de manobra para Rui Rio, Assunção Cristas, é aqui um pouco mais diminuto, embora ele exista e certamente será aproveitado, desde logo por essa interpretação de que há aqui uma tentação eleitoralista, mas também relativamente àquilo que se virá a ser a fórmula utilizada para esse mesmo aumento. E, portanto, se é verdade, e concordo contigo, esta é uma daquelas medidas que certamente António Costa deverá agora favorecer, quer para a discussão do Orçamento de Estado, quer para aquilo que serão os meses que se seguem à aprovação do Orçamento de Estado, sabendo que são meses que antecedem eleições europeias e eleições legislativas, também é verdade que há aqui outros tabuleiros em que António Costa joga as suas peças, e esses tabuleiros são de entendimento, quer à direita, quer à esquerda, pensando já exatamente no próximo ciclo de legislativas. E estas negociações também parecem indicar que há uns tempos ainda se falava um pouco sobre a possibilidade de o Bloco de Esquerda ou o PCP não apoiarem este Orçamento do Estado. Sabemos que estamos em tempo dessas negociações. Com estas medidas, isso já caiu um pouco por terra. Sim, embora fosse um cenário muito pouco previsível, claro. Um rompimento das negociações por este Orçamento de Estado implicaria eleições antecipadas. António Costa foi muito claro nisso numa entrevista que deu há alguns meses. Sem Orçamento de Estado, as eleições legislativas não seriam no seu prazo normal, teriam que ser antecipadas. E todos sabemos que se houvesse eleições antecipadas
pelo facto de Bloco de Esquerda ou Partido Comunista terem rompido a corda neste entendimento, o ónus da responsabilidade dessa crise política recairia sobre eles. E nem Bloco de Esquerda nem Partido Comunista querem, neste momento, essa responsabilidade. Agora, também é verdade que o Governo percebe que não pode ir de olhos fechados para este Orçamento de Estado, para utilizar a expressão que Jerónimo de Sousa utilizou, contando com o ovo no dito cujo da galinha. E, portanto, havia aqui necessariamente também que fazer cedências exatamente para que não ficasse essa noção de um certo autoritarismo socialista num quadro em que a estabilidade governativa depende muito do entendimento à esquerda com o Bloco e com o Partido Comunista. Ricardo, só para terminar, há também aqui uma negociação interna com o próprio Ministro das Finanças, que dizia que este orçamento tem de ser equilibrado. Isso também está certamente a ser tido em conta. Sim, não me parece que o Ministro das Finanças contasse com este aumento na função pública. Se nós formos pegar em declarações que ele fez há meio ano, um ano, este não era o cenário que ele tinha em cima da mesa e ele excluía sempre, pelo menos à partida, a possibilidade de um aumento para além daquele que já estava estabelecido com o descongelamento das carreiras. E, portanto, para o Ministro das Finanças, o descongelamento das carreiras era já o aumento que a função pública acabaria por ter, sem ser necessário equacionar um outro qualquer aumento. Agora, também já percebemos que há aqui um pouco essa dualidade do polícia bom e polícia mau. António Costa a tentar ser o bom negociador, o Ministro das Finanças a fazer aqui um pouco o papel do mau, que pega no lápis e vai cortando aquilo que são as expectativas de algumas regalias que, do ponto de vista eleitoral, naturalmente favorecem o Partido Socialista. Mas, se é verdade que o Ministro das Finanças tem um papel e uma palavra muito importante a dizer no resultado final de tudo isto, também é verdade que, sobretudo em ano eleitoral, é o Primeiro-Ministro, candidato a Primeiro-Ministro, quem tem que ter a principal responsabilidade. Vamos ver o que acontece. Ricardo, é sempre um gosto ter-te aqui connosco. Boa noite. Igualmente, obrigado.